Bom dia! Boa tarde. Boa noite. Tudo bom com vocês? Olá! Bom, hoje nós iremos tratar sobre o nosso trabalho de português acerca do modernismo e nós iremos falar sobre João Cabral de Melo Neto. Nosso grupo é composto por mim, José Renato, João Pedro Pupim, Pedro Henrique Fábio Franco, Vitor Casagrande e Guilherme Galvez. O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife, em 6 de janeiro de 1920. Ele passou parte da infância em duas cidades pernambucanas, que foi São Lourenço da Mata e Moreno. Ele viveu nos engenhos de sua família, juntamente com seu pai. E essa época que ele morou no Nordeste que surgiu sua preocupação com o povo nordestino. Aos 18 anos, ele passou a frequentar o Café de Lafayette, que era um encontro dos principais intelectuais de Recife. Aos 22 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro e publicou uma das uma das principais obras, que foi A Pedra do Sono. No decorrer da sua vida, ele recebeu inúmeros prêmios, dentre eles o Prêmio de Camões, e ele foi membro da Academia de Pernambuco de Letras e também a Academia do Brasil de Letras. Bom, em meio a tantos prêmios, o que poucos sabem é que João Cabral de Melo Neto, quando mais jovem, jogou futebol profissional, até mesmo chegando a ganhar um título pelo famoso e conhecido clube nordestino Santa Cruz. Entre as suas principais obras, podemos destacar A Pedra do Sono, em 1942, que foi um conjunto de poemas surrealistas, e o Alto de Natal de Pernambuco, que era sobre a morte e vida de Severino. Bom, como nós podemos destacar, ele foi um autor da terceira geração modernista. E dentre elas, a gente pode citar algumas características que representam a maioria dos autores dessa geração. Dentre elas, nós temos tratamento de questões sociais e de reflexões psicológicas, intensificação do viés existencialista nas obras, como a gente pode perceber também na autora Clarice Lispector. Produções apresentam uma realidade nacional, mas com personagens que vivenciam situações universais. E também o regionalismo, que é uma característica bastante marcante, principalmente na terceira geração, ainda mais por João Cabral, por ele viver no Nordeste. Uma das principais características que ele expressa em suas obras é o regionalismo nordestino. E escrever também não era apenas comunicar uma ideia, mas se inventar novos sentidos a partir da linguagem, com inovações linguísticas e figuras de linguagem. E dessa forma, ele começa a utilizar linguagens mais críticas, também mais objetiva, como era um dos principais pontos da terceira geração modernista, ainda mais na prosa e na poesia. E também era muito valorizado o rigor formal da terceira geração modernista. Um importante destaque que a gente deve dar também é o retorno poética parnasiana, que valoriza muito a métrica e a rima, como a gente poderia perceber durante o parnasianismo, é o que ele retorna. Outra característica bastante marcante é o academicismo, que seria alguns ideais europeus que buscavam manter o rigor nas regras formais e estéticas também, juntamente com a temática social humana, que muitas das vezes, por João Cabral, ela é expressa no sertão nordestino, onde ele expressa bastante preocupação e também mostra muito da realidade que se encontra aquela população. Bom, como um bom integrante da terceira geração modernista, entre suas características de escrita, muitas se enquadram à própria característica da terceira geração descrita pelo Renato. Mas, a mais assim, de importante, nós podemos citar o antissentimentalismo, por exemplo, sem lirismo, e uma coisa muito marcante também, um pouco de rompimento de paradigmas. Por exemplo, ele foi muito famoso por fazer um poema sobre uma pedra, por exemplo, algo que você não estava muito acostumado a ver na nossa história literária até então. Continuando, tivemos o apagamento do eu, né, uma linguagem bastante bem objetiva, mais concisa. Antimusical, uma poesia mais racional, ele ganhou até mesmo o apelido de engenheiro, né, os engenheiros do verbo, por exemplo. O regionalismo, como já citado pelo nosso colega Renato, com fortes presenças de críticas sociais, principalmente em sua obra mais famosa, né, que é a mais conhecida provavelmente por todos, Morte e Vida Severina. Oposições em sua poesia, mas uma coisa que eu gostaria de citar também é que, em meio a essas críticas sociais, ele fazia muitas críticas sociais, porém não chegava a ser um autor com ideias
abertamente declaradas socialistas, o que o diferenciava um pouco da segunda geração modernista, que se declarava abertamente socialista como uma das soluções para todas as problemáticas que eles denunciavam. Além disso, como já citado anteriormente, uma linguagem mais objetiva, concisa, e verbos substantivos, ele não tinha muitos adjetivos, que se relacionam também ao seu antissentimentalismo, né? Para justamente evitar uma maior subjetividade, reforçando, como já dito várias vezes, sua objetividade na escrita. Portanto, durante esse trabalho, a gente buscou analisar provavelmente a principal obra de João Cabral de Melo Neto, que é a Morte e Vida Severina. E ela é caracterizada por um poema dramático, ou seja, ele é um drama, uma peça de teatro escrita em versos, sendo muito relacionado ao gênero dramático mesmo, de peça teatral. Uma que até chegou, essa peça teatral, a fazer sucesso internacional, ganhando o prêmio de Nantes, na França. Ela se passa no Pernambuco. Ele não tem muita especificação do tempo, mas dá para se inferir que é no século XX. E é basicamente, realmente apegado ao estilo da terceira geração modernista, com vários regionalismos, o universalismo presente dentro desse regionalismo, ou seja, a caracterização de um tipo, de, sei lá, um padre tem um tipo, como se fosse os altos, se inspirando nos altos da Idade Média. E nessa obra, ela é dividida em 18 cenas, sendo marcadas em duas diferentes passagens. A primeira passagem constitui de 12 cenas, que retrata a viagem de Severino saindo do sertão nordestino, onde suas condições de vida eram péssimas, e que ele queria buscar novas e melhores condições de vida em Recife, ou seja, no litoral, na zona da mata. E essa primeira parte retrata toda a viagem dele, a qual é marcada muito pela morte. Essa viagem dele é tudo que ele passa tem morte. A primeira, seja morte, ele vendo morte de uma pessoa, com 2 homens carregando uma pessoa morta, a morte de um rio, ou seja, o rio secou, levando morte para uma região. Ele, aliás, quando ele estava chegando lá na zona da mata, ele se apoia na parede de um cemitério e ele escuta, aí ele, pensando que já tinha se livrado de toda a morte, mas aí ele ouve uma conversa de dois coveiros do cemitério. Lá eles estão conversando sobre o que os retirantes acham que vão melhorar de vida, sendo que, na real, eles não conseguem melhorar de vida na zona da mata. Continuam na miséria, só que em outro lugar apenas. Eles pensam também que, pela morte, todo mundo fica igual. Só que esses 2 coveiros falam que não fica igual, que todos os ricos que morrem, eles têm velórios magníficos, cheios de objetos dentro do caixão, e o velório dos mais pobres é apenas um enterro, sem nada demais. E ouvindo isso, convivendo muito com a morte em todos os aspectos, ele pensa no suicídio, ele pensa em cometer suicídio, e ele vai até a beira de um riacho, agora eu não lembro se é um riacho, uma cachoeira ou um rio, e ele pensa em se afogar. Nisso que ele pensa em se afogar, chega seu José, e ele fica perguntando a seu José se realmente a vida vale a pena, se todo esse sofrimento ele não pode ser simplesmente acabado com o ato do suicídio, que não seria melhor para ele. E nisso, durante esse diálogo entre os dois, que essa parte já é da segunda etapa
dessa obra, que são as 6 últimas cenas, que é o presépio, que é encontro com a vida. E nisso, quando ele está prestes a se matar, chega uma mulher que declarando que o filho de seu José, que é caracterizado pelo Jesus Severino, é chamado não, ele vem a nascer. E o Severino acompanha seu José até ele, até o nascimento do filho. E lá o seu José tem uma frase que marca muito a vida de Severino, que é: a vida vale a pena, mesmo com todo o sofrimento, ela vale a pena, depositando a felicidade, no caso, no filho. E Severino desiste de se matar, que representando a esperança do povo nordestino. E nisso, relacionado com a obra, tem a obra de Portinari, de Cândido Portinari, Os Retirantes, que representa muito bem os sertanistas, uma família de sertanistas tentando fugir da miséria. E aqui à direita temos uma foto de uma animação que é de Morte e Vida Severina. Pode passar. Agora eu vou comentar, justamente, a gente pegou um trecho da obra, a gente pegou a cena 1 em análise, porque senão qual seria a melhor forma de retratar a questão, justamente todas essas características que já trouxemos na obra, se não justamente pegando um trecho da obra e explicando de que forma que se encaixa essas características no texto. Então, a primeira cena, né, cada cena é um capítulo, então a primeira cena, que se trata do primeiro capítulo, é justamente do Severino, ele explicando ao leitor quem que ele é e aonde ele vai. Então ele diz: o meu nome é Severino, como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Dera então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Marias. Fiquei sendo a da Maria do final do Zacarias, mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor da Sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, vossas senhoras, vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites do Paraíba. Então, assim, só com esse primeiro trecho, a gente já consegue observar muitas características antes retratadas, como, por exemplo, um objetivismo na fala, que se afasta bastante de um sentimentalismo romântico, ele é bem objetivo no que ele quer dizer, e com o que o autor quer dizer, e você nota uma questão regionalista, porque trata-se justamente de uma questão do sertão nordestino que até hoje em dia ela acontece, que é justamente nos períodos de estiagem, as pessoas que passam essa miséria no sertão, no período de estiagem, elas migram muitas vezes para a zona dos cocais, onde fazem extração de carnaúba, Paraíba, mas na maioria das vezes para trabalhar em trabalhos informais, onde são mal pagos, e na zona da mata. Então você consegue nesse texto e nessa obra você analisar uma questão histórica muito importante, porém, apesar de ser algo regional, você também pode notar um ponto universalista, porque, como a gente pode ver até hoje, a gente consegue ver hoje cotidianamente pessoas que saem da periferia e vão para a zona da mata, que seria hoje em dia, no nosso caso mais urbano, justamente os centros urbanos, centros industriais, onde eles têm justamente que se deslocar dos pontos onde vivem e justamente migrar para a zona mais onde ele tem alguma oportunidade ainda de trabalhar para sobreviver e tentar sair um pouco dessa miséria que acarreta e que vivem essa vida. E com isso você também percebe uma crítica social. É claro, é uma crítica social de um livro que você consegue encaixar nos dias atuais em todas as outras realidades. Então não é algo que fica preso, e também é interessante nós notarmos a estética parnasiana de rimas, onde tem essas sequência de rimas, AB, e rimas raras, como rimando verbos com nomes, com substantivos, que é outra questão que a gente consegue ver no texto. Pode passar o slide.
Não, e volta ali rapidão, Renato. Só ressaltando que ele também, nesse fragmento, ele aborda muito o tipo do sertanista. Que ele fala que todo severino é igual. Todo sertanista severino, filho de Maria, que morreu, ou que o pai morreu, que era Zacarias, e não era o bastante. Ou seja, ele tem muito um tipo, que é uma característica muito buscada lá dos altos classicistas. Não, não só isso, como também a gente pode completar que é justamente pra dizer que era uma miséria que era comum. Assim, eu sou só mais um Zacarias, ou seja, sou só mais um que vive essa vida, assim como muitos outros que passam essa mesma realidade. E só completando mesmo. Agora pode ir pro próximo slide. Tá, e essa é a pergunta que a gente deixa para os outros grupos. Por que Severino diz que ele é apenas outro Severino em meio a outros tantos? E qual a relação que pode se fazer a partir desse trecho com o universalismo presente na terceira geração modernista e que é muito abordado por João Cabral de Melo Neto? Então, esse foi o nosso trabalho, essas são as referências que a gente buscou pesquisar sobre ele, sobre suas obras, e é isso.